Agora nós vamos falar da média. Então eu classifiquei a água em 5 categorias: com baixa qualidade, com pouca qualidade, com média qualidade, com ótima e excelente. E essa aqui eu vou te explicar o porquê que eu classifiquei ela como média. Essa aqui, você está consumindo ela de uma água mineral ou um purificador com eficiência, tá? Então se você tem um aparelho na sua casa, é um purificador, mas ele não tem eficiência aplicada, aprovada pelo Inmetro, você volta na outra categoria com pouca qualidade e tudo que aquilo está descrito você está recebendo, tá? Você não está isento. Aqui precisa ser com eficiência, porque ele elimina e você vai pegar só o que está aqui, ok? Vamos lá. O que vem nessa água? Essa água ela continua ácida e oxidante, tá? Por quê? Porque o purificador com eficiência ele não mexe nesse tipo de estrutura da água. Ele vai eliminar metais pesados, bactérias, coliformes fecais, mas ele não mexe em pH, ele não mexe nesse ponto. Então ela continua ácida e oxidante. Ok. Aí você pode falar para mim, Marcos, mas eu consumo água mineral e a minha água mineral ela não é ácida e nem oxidante. Bem, então eu vou te explicar uma coisa. A maioria das águas minerais, ela é ácida, já está descrito lá. Um pH 5, 6, né, 6,5, então já é um pH ácido. Algumas vão te dar um pH acima, um 7,5, por exemplo. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando você olhar no rótulo dessa água, você vai ver que existe uma informação que ela tem uma relação direta. Então está escrito pH 7,5, temperatura 25 graus na fonte. A medição que eles fazem é na fonte. Então o sistema vai lá e vê como que é a água na fonte, que essa água mineral está pegando, vê a pH, vê a temperatura dela e coloca lá. Só que isso é na fonte. Depois ele passa por todo o processo de industrialização, distribuição, armazenagem para poder chegar até você. Quando essa água chega até você, ela já se tornou uma água parada. Tá? Então não é mais aquela água da fonte, igual está descrito no rótulo. É uma outra água, é uma água parada. Tá? Então é uma água que já passou às vezes 2, 3, 4, 5, 6 meses que ela foi engarrafada. Então se você pegar uma água aí até essa água de garrafão de 5 litros, você vai perceber que ela tem uma validade de 12 meses. Não tem nada a ver mais com aquela água da fonte, né? Então, várias coisas é colocado na água para ela aguentar essa validade. Você pegar a água aí da sua torneira, colocar numa vasilhame e colocar ela na sua geladeira, tenta tomar ela daqui a um ano. Vê se ela vai ter essa validade. Não vai ter. Então, essa água, quando a gente fala mineral, são várias coisas que é adicionado nela para ela ter uma durabilidade. Tá? Então ela já se tornou uma água parada. E você pode estar consumindo bactérias ou xenoestrógenos. Esse ponto eu coloquei aqui um asterisco, por quê? Porque se você tiver com um purificador com eficiência, isso não acontece, tá? Esse ponto é exclusivo da água mineral. É exclusivo. Por quê? Porque é o seguinte, a água, ela é um ser vivo, tá? Então ela pode desenvolver bactérias por si própria, sem ninguém ir lá e abrir ela. Ela pode desenvolver. E há alguns ambientes onde isso é propício. Ela não pode, essa água engarrafada, receber calor, tá? Então, dentro desse processo de distribuição, armazenagem, né, no mercado ou no depósito, ela recebe sol direto. Então, são diversas vezes que eu vejo o pessoal distribuindo água num carro com caçamba aberta. Então, você está recebendo sol. Então, só de estar recebendo sol, ela já está desenvolvendo bactérias lá dentro, que ela não pode receber sol. Às vezes, dentro do mercado, ela está lá do lado de fora, com o sol aberto batendo, esperando um espaço lá dentro para poder ser colocada, né, ou no galpão interno ou já direto no ponto de venda.
Então isso é muito comum o pessoal colocar água direto. Então esse é um problema, está desenvolvendo bactérias. E outro ponto é xenoestrógenos. Então xenoestrógeno também pode acontecer, que é fitelato ou bisphenol A. Então o fato do sol estar pegando diretamente nessa garrafa, ou não, só dela ter uma elevada temperatura, uma mudança elevada de temperatura, ela pode desenvolver xenoestrógenos dentro dela também, tá? Que aqui no caso ele vem da garrafa. Aqui a bactéria, o sol bate e ela se desenvolve por causa da própria água. A água por si só, se ela receber, ela vai desenvolver. Aqui não. Aqui eu estou falando da garrafa. Então de repente a garrafa pode soltar isso, porque muitas garrafas têm. Então o que seria o xenoestrógenos? Ele entra no seu corpo e ele age como um hormônio feminino. Então se você pega uma criança, homem, consumindo água que tem xenoestrógenos, ele desenvolve características femininas, como desenvolvimento de mamas, a voz fina, etc, etc. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui esse asterisco porque isso não acontece em todas, tá? Eu não posso generalizar uma situação, mas eu sei que essa situação é muito comum. Então, se você consome uma água mineral, você está jogando na loteria. Porque pode vir ou pode não vir. Mas o problema é, você está jogando. E quando você for premiado, o seu prêmio não é bom. O seu prêmio é ruim. E ele vai fazer mal para a sua saúde. Então, se eu fosse você, eu parava de jogar esse jogo. Esse jogo não é bom para você. Então, por isso que eu classifiquei ela como média, tá? Porque se ela não tiver, tá ótimo, mas ela pode ter. Então, esses são os perigos que você pode estar consumindo ao estar tomando constantemente uma água mineral. Isso é fato.